Olá, vamos embarcar agora em uma viagem do tempo por meio da música. Isso mesmo, sejam todos bem-vindos a mais um programa Do Barroco ao Barracão. Estou aqui com uma raridade, uma pérola que veio de São Caetano do Sul, porém é mais sul-mato-grossense do que qualquer um. Já estou rimando aqui porque eu estou com quem? Com quem essa peça? José Eduardo Galindo Novo, famoso Zé Du, esse paulistano de alma guarani. É isso aí. Zé Du, bem-vindo. Kleber, muito bem, muito bom estar aqui, um convite honroso esse de falar um pouquinho para os ouvintes aí, para os telespectadores do Barroco ao Barracão. Do Barroco ao Barracão, esse quadro musical charmosíssimo. Muito legal. Só genialidades, só peças assim que de tirar o fôlego. Oh, parou. Zé Du, vamos... Não é assim também. Vamos começar musicalmente a conversar? Ué, claro, porque eu sei que você estudou engenharia civil, mas aí a comunicação te chamou. Como é que foi essa coisa? Depois você me conta. Vamos de música. Felicidade não passa de pequenos trechos pelos quais passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos. Felicidade não passa de pequenos trechos pelos quais passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos. Ao passar é comum olhar adiante o horizonte, quando bastaria olhar ao lado e ver maravilhosos trechos, um monte. Ao passar é comum olhar adiante o horizonte, quando bastaria olhar ao lado e ver maravilhosos trechos, um monte. Felicidade não passa de pequenos trechos. Que alegria. Pelos quais passamos todo dia, toda hora, invariavelmente desatentos. Felicidade não passa de pequenos trechos. Essa música é uma parceria com o Pedro Mata, Pedrinho Mata, que muitos conhecem porque foi um dos caras da propaganda, que era bastidores, mas era planejamento, né? Sim. Mas um ser muito especial. É criativo. Saudoso Pedrinho Mata. Olha que legal. Bom, por falar nisso, né? Você é um cantor, compositor e comunicador, né? Então, a coisa... Ou é o contrário? Tudo isso aí, tudo misturado. Eu sempre fiz engenharia civil, mas aí vivia na faculdade de arquitetura, na verdade, com a turma lá das artes, da música. E a música desde cedo também. A gente começou a se inscrever num festival. Eu lembro de uma cena seguinte, nós tínhamos 4 amigos muito... Lá em Santo André, isso ainda? Vizinho de São Caetano, porque eu nasci em São Caetano, mas morei em Santo André. E nós um dia reunimos, falamos, vamos fazer uma música. A gente fez uma moagem o dia inteiro, no domingão. E eu fui para casa com aquela música pronta, fiz a introdução da música, fiz o refrão que estava faltando e tal. E aí, por quê? Porque eu trabalhava com meu pai na loja e um dia apareceu colado um cartaz de um festival lá em Mauá, no Grande ABC. Chamou aquela atenção Eu catei esse cartaz, levei para os meus amigos, falei, vamos fazer uma música, e fizemos. Ali começou tudo, e foi uma grande experiência, porque esse festival exigia o baixo cifrado, a melodia escrita mesmo, o baixo cifrado da música. Eu falei, putz, agora ferrou, né? Nós éramos tudo cego. E aí eu perguntei lá na Orquestra Sinfônica, eu sei que tinha um professor que morava na rua da minha escola, onde eu já estava iniciando o 2º grau. E aí
Aí falei com esse maestro, era um maestro que tinha lá, e aí ele me marcou na hora do almoço, aquelas correrias. Cheguei na hora do almoço na casa dele, foi almoçar, me deixou na sala e falou, ó, vai tocando aí, eu vou ouvindo a música. Aí eu toquei a música várias vezes para ele. Quando ele saiu do almoço, ele foi, sentou no piano, foi escrevendo, foi conferindo comigo já ali. Foi aí falou, vê se é isso aqui. registrando. Cara, eu quase fui ao gozo, né? Porque ele tocou a música, eu falei, olha a nossa música, cara, no piano, escrita. Legal. Achei o máximo, aquilo foi uma Foi sensação marcante, né? marcante, Registrou, né? Registrou um início mesmo. E também aí eu... Isso antes da faculdade. Isso foi antes, foi lá no colégio. E a gente fez essa... Que era uma música que daí marcou porque a gente tocou muito ela. Eu vou tocar um pedacinho. Sim. A introdução é importante porque... Lindo, lindo. E doido no espaço sideral, Papai Noel no carnaval, festival. E amanhã, meu bem, espere no progresso do concreto, nasce o verso, vamos caminhar, vamos caminhar. Nestas ruas da cidade, em meio a carros, tempestades, pensamentos voam, desvairados sonhos meus, e corre nos faróis sem morte. O guarda apita, a vida grita, o vento agita o pó do caminhão. E na estrada empoeirada, a incerteza da chegada, e sem ter nada lá vou eu, no sol do meio-dia, no sol do meio-dia, e vai por aí. Uau! Que lindo, sensacional. Primeira música. Então, aí foi até um problema, porque depois para compor outra nesse grau aí demorou. E como é que ficou no festival? Foi em terceiro lugar, nesse primeiro festival. Olha, estreou bem já Estreou no pódio, super né? bem. No pódio. Que bacana. E assim Zedu. foi a gente, porque daí eu reuni amigos importantes da música tal, naquele tempo, que eu conhecia, o que tinha, a gente regimentou e montamos um grupo ali, o Velhos Amigos, que já era Velhos Amigos naquele Velhos tempo. Amigos. E seguimos fazendo festivais tal. Nisso eu já fui para a faculdade, fui para Santos, aí a gente reunia ainda esse grupo e fomos para Santos, por exemplo, aí em Santos, na universidade, nós fiz um festival lá que foi o ápice dessa carreira de festivais. Porque eu peguei primeiro lugar, em primeiro lugar, um quarto lugar e uma menção honrosa. Foi assim muito... Uau! Eu tinha escrito... Foi uma celebração. Esse foi um outro momento muito gostoso da minha história. É o seguinte, eu inscrevi músicas com o grupo, esse nosso Velhos Amigos, para interpretar com eles, mas tinha uma música que... a banda base do festival era uma banda especial. Como vocês têm lá o Vai Quem Quer, que é com músicos feras, músicos daquela formação mesmo do Zimbo Trio, daquela escola de Tatuí, os caras feras. Eram dois irmãos, o Mia e o Bio e o Mia, os apelidos deles. Mas umas figuras feras da música mesmo. Eles tinham um grupo chamado Manvantara, que era instrumental só. E eles faziam a base do festival. E eu tinha uma música mais moderninha, assim, mais diferenciada daquele tempo, botei na mão deles. E não teve tempo para ensaiar. Fizemos uma vez só com metade do grupo. Assim, quando eu subi no palco para cantar e entrou aquela pegada dos caras, uma coisa jazzística, eu não conseguia cantar, ficava rindo de gozo também. Foi uma coisa muito especial. Era uma música chamada Até Quando? Como eu corria... Muito doido. E vai. O pessoal fez um arranjo meio improvisado, aquela coisa jazz. E aí, a primeiro lugar, foi uma que era estilo
Foi o No Céu Poderá Surgir Pássaros ou Bombardeios. Era aquele tempo Olha. da reconstrução da UNE, da UEE, do Centro dos Estudantes. Essa coisa de política. Santos, né? E aí tinha uma inspiração grande no Geraldo Vandré, claro. E eu descobri o seguinte, um dos jurados fez o show do intervalo, era o Dércio Marques. Querido Dércio Marques, um mineirinho, canta demais. Eu fiquei, aprendi um monte naquele show dele. E ele falou assim, essa música ela tem um quê diferente. Então, depois eu fui perceber que era um 6x8 já. Ah, era outro andamento. Eu já totalmente estava, porque eu tocava trem do Pantanal, eu recebia lá coisas do Acaba, disco, eu conheci o disco Prata da Casa, porque eu namorava uma moça daqui que ela recebia dos primos dela. Então essa foi mais ou menos a tua ligação, a minha com a ligação música primeira e com foi o aqui. estado. Quando eu vi, já estava com a música daqui. Já estava assimilada essa coisa. E por isso eu me dou tão bem para fazer as coisas coisa ternária, assim. Das ternárias. Que legal, Edu. Deixa eu tomar um gole d'água. Então aí você ia para Santos, fez a faculdade de engenharia civil e a comunicação, como é que entrou? Assim? Aí foi o seguinte, aqui quando eu já estava aqui... Porque você veio para cá, né? Eu vim para cá para conciliar. A violência urbana tinha chegado meio perto ali, tinham acontecido algumas coisas perto da gente, e aí ela falou, vamos para lá, vamos conhecer. Eu vim conhecer aqui, vim numa viagem, conhecer o Mato Grosso do Sul e as pessoas. Poxa, nós viemos para cá, passamos uns dias e falou, vamos voltar logo. Nos bares você via Celito Espíndola, o próprio Almir estava lá no... A prata da casa mesmo, estava tudo aí. Frequentava a cidade, eu falei assim, eu achei que eu poderia conciliar música e engenharia aqui, enfim, tudo. E a gente estava no tempo de casar, então eu vim antes um pouco, preparei o terreno, casamos e viemos para cá. E aí ficamos... Eu fiquei um ano ainda na engenharia, nisso eu conheci o estado inteiro, porque era uma empresa pequena, e a gente rodava o estado todo, fazendo pequenas obras e tal. E eu falei, mas não dá para conciliar. A verdade, a vida trabalhava corrida, demais. Trabalha demais. Mas teve um momento marcante também, que acho que era legal lembrar, que as pessoas vão lembrar, é o seguinte, logo que eu cheguei, me ajeitei, a essa empresa que eu trabalhava tinha uma república. Então eu morava independente, já tinha o carro da empresa que ficava comigo. Então, e eu logo conheci o pessoal do grupo Salada de Frutas, um grupo vocal muito amado aqui, que era dirigido inicialmente pelo Fischer, como é que ele chama? O Tato Fischer, o irmão do Tato Fischer, grande maestro, Iso Fischer. Aí depois eles ficaram à deriva, que o Iso Fischer foi embora, mas era um grupo saborosésimo, salada de frutas, você imagina o sabor. Tinha Maria Cláudia, olha só. A irmã de uma pessoa que dirigiu, acho que até a TV Assembleia aqui, a Gladys Linhares, esse povo todo, o Heitorzinho, Heitor Correa Lopes, era um grupo muito eclético ali, mas saboroso. Aí salada de frutas. A gente encontrou um dia, estávamos num desses bares e falou assim, vamos fazer uma serenata para as nossas mães com esse grupo. Aí saímos rodando. Eu, como minha mãe estava longe, falei, vamos lá na minha casa que eu vou ligar para ela. E eu sei que eu liguei e nós fizemos uma serenata. Fizeram uma teleconferência, mas no tempo do telefonão, ainda discado, aquele. E aí sei que foi eu falei, puxa, é aqui que eu quero viver, porque a gente saía a pé por essas noites aqui, eram aquelas ruas largas. E tranquilo, pacato, silêncio, né? Total. E a paisagem, né? A paisagem que era algo deslumbrante, porque assim, eu morava, esse lugar que eu morei, era na continuação da Rui Barbosa, depois que passa ali a Santa Casa, segue mais um pouco, onde tem o Aruanã agora, aquele restaurante Aruanã, era ali a casa que eu morava ali. E dali é o seguinte, você tem um visual ali, se você se afastar um pouco subindo, você vê os recortes das mangueiras com céu azul, que é aquele da música do Guilherme Rondon, tardes inteiras. Bem característico. Eu falei, isso é verdadeiro demais. Olha, que bonito. E é isso que me encantou. E aí o encanto te pegou. Aí eu falei, não, eu vou sair da engenharia um pouco, porque é o seguinte, eu me inscrevi para o Pixinguinha em 86, eu cheguei aqui em 85, e em 86 eu me inscrevi para o Pixinguinha, fui aprovado e tal. Tem uma outra história muito curiosa desse que eu gostaria de registrar.
Para me inscrever no Pixinguinha, tinha que mandar uma fita com umas 4, 5 canções, né, tal. Uma E eu estava demo, com assim. tudo pronto, uma demozinha, mas ia gravar em casa. Eu tinha um equipamentozinho mínimo lá, um 3 em 1. E o Toninho, na véspera do dia que eu já estava programado para gravar, o Toninho Porto. Antônio Porto, querido. Ele me emprestou para fazer a festa de aniversário dele. E pifou, só ligaram no 220, o troço pifou. Queimou. Ele ficou desesperado. Falou, não, daqui, levou uns amigos dele que ia arrumar, não sei o quê. Falei, Toninho, e agora? O que eu faço? Não, vem cá. Aí ele me catou, me trouxe aqui pertinho, aqui no SBT. Tinha um estúdio antigamente ali em cima. Ele subiu ali, ele conhecia os caras, pediu, não, então nós subimos ali. Ele falou, vamos gravar aqui. Eu falei, mesmo. Só que aí o que aconteceu? Ele gravou comigo. Ele gravou tocando junto? Ele gravou tocando junto. Foi, é uma coisa... o Toninho eu tenho em alta conta, porque daí, lógico, que melhorou muito a possibilidade. O magistral mesmo. Cara, aí a gente nunca tocou... Eu até falo que a gente nunca tocou ao vivo em show. Não sei, em canchas de bar, assim, a gente até já tocou, mas em show nunca tocamos. Mas em gravações, desde essa primeira... que ele participa comigo. Primeira experiência, ele sempre foi parceiro daí das gravações. E nisso aprovamos, lógico. Olha, que legal. E foi feliz. Eu nunca mais achei esse material, mas foi um material lindo que ficou. E aí participei do Pixinguinha, 86. E depois eu falei, poxa, eu acho que vou agora me largar na música um pouco, largar as engenharias, porque vou acostumar com esse salário. Agora. Vou acostumar com esse salário bom. E depois não vou conseguir largar, mas vou largar um pouco agora. Já tinha condições de largar, e larguei, fiquei só na música um tempo. Mas eu sempre fui assim, eu nunca mergulhei de cabeça mesmo. Então, logo já me chamaram para ir para a Fundação de Cultura, fiquei um tempo lá no núcleo de música. Até criamos nessa época o Quintas Musicais, que foi uma experiência muito legal também. E nomeamos o Quintas Musicais, nós nomeamos com o subtítulo era Antônio Mário, que foi um músico queridíssimo aqui, o Celito que me contou, porque eu não conhecia. Falou, você não bota o nome do Antônio Mário e tal? E botei. Depois que eu vim fazer, agora recentemente fui entrevistar a nossa querida cronista, uma das imortais recentes incorporadas ali na Academia de Letras. Ela foi esposa dele, ele foi assassinado muito jovem ainda, muito jovem, recém-casado. E aí foi Antônio Mário foi parceiro do do Geraldo Espíndola. Ele em Voos Claros, eles fizeram juntos. Depois o Fez, esses dias me entrevistei o Fez também, ele contou que eles tinham os primeiros grupos que tocavam ali no Rádio Clube, e o Antônio Mário disse que era de uma genialidade. Ele conta até um fato que o Antônio Mário, eles estavam passando som, e nisso o Antônio Mário se afastou, sentou na plateia ainda ali, tudo vazio, só os técnicos, garçons e os caras da música. Ele começou a solar uma experiência musical ali, disse que foi ficando um silêncio, ele ficou uns 10 minutos e parou todo mundo para ouvir ele. Ficou ali naquele encantado com isso. Momento. Aí foi ficando, nisso eu fui também convidado para... Aí comecei, tocava muito na noite para também ajudar a sobrevivência, e fui convidado para gerenciar o Confidência Mineira, a parte artística, que era um filhote do Gerais também. O pessoal da antiga vai saber do que eu estou falando. Era um restaurante muito chique que trazia volta e meia artistas importantes. E você começou a tocar lá? E o Confidência Mineira era um filhote dele, que a gente começou a fazer música ao vivo ali. Olha, que bacana. E aí eu coordenava, eu estava toda a noite lá e eu fazia umas experiências muito legais por exemplo, tinha um músico fixo da noite, mas eu saía e catava de um outro bar alguém no intervalo e vinha e fazia uma intervenção assim, e aí com todo o gás, porque diferente de você passar a noite ali nas várias entradas, mas você chegar e pegar um público aquecido, dava um show ali aquilo, uma experiência super legal. Eu fiz muito isso também. E aí o que aconteceu? Quando estava no Confidência, depois de alguns anos já, um dos clientes, eles tinham uma empresa de engenharia, falou, você não quer trabalhar um pouco? Você já fez prédio grande? Eu falei, não, só empresas pequenas, eu trabalhei de coisa. Ele falou, vamos embora trabalhar com a gente um pouco? Eu falei, vamos. Era um fim de ano, eu organizei a festa de fim de anos dele, a parte musical, levei uma turma para tocar lá.
E aí, vamos, no começo do ano, então, depois dos recessos, aí, vem para cá. Vem conversar para a gente afinar. Nisso, tinha acabado de acontecer também aqui o Pedrociano, nós tínhamos, Pedrociano estava no governo, e aí ele trouxe uma equipe, um time de comunicadores de São Paulo, assim, fantástico, que capitaneados pelo Cláudio Nogueira, e enfim. Aí, e botou na TV o Ederson Graneto, e aí eles tentaram, só que com isso ele brigou com o Antônio João, esse Cláudio Nogueira, montou uma emissora de TV, uma equipe de jornalismo e brigou com o Correio do Estado, Antônio João. E aí estava uma coisa meio severa, assim, o clima. E aí o Ederson Graneto tinha convidado uma moça que era a esposa do Hugo Rodrigues, aquele menino, o jornalista, que aí ela falou assim, com esse sobrenome aí não vai dar para contratar, não vai dar certo. Aí ela me indicou, ela falou, não, pega o Zé Du, então, porque o Zé Du é de São Paulo, E aí, puxa, era tudo que eu sonhava. Eu, na minha infância, a vida inteira assistindo a TV Cultura, aprendi muito lá. Era comunicação. Com a TV Cultura. E aí falei, poxa... E ele me chamou e falou, vou ter que te mandar todo mês para São Paulo para buscar uns programas lá na TV Cultura e tal. Eu falei, tem comigo, meu. Aí eu olhei, o salário era pouco, mas tinha uma promessa ainda de mudar para a emissora nova, lá para aquela sede no Parque dos Poderes. E falei, vamos embora, eu largar a mão de engenharia. Engenharia nada, né? Aí eu optei pela TV... E aí financeiramente foi o caos, porque realmente demorou, a gente levou 2 anos para mudar lá para a TV Nova, e o salário nunca foi bom, naquela época ainda atrasava, ficava uma coisa louca. Mas em compensação, era o dia inteiro respirando essa atmosfera. E esse ambiente de televisão que o Fran já pode nos confirmar aqui. Sim, que é uma coisa Osmar Chagas, é uma lenda também. Dá trabalho pra caramba. E a gente, quando vê, põe no ar, faz tchuf, né? Passa rapidinho. Exatamente. Mas só quem faz é que sabe a alegria que é fazer televisão. Aqui mesmo é um prazer. Imagina estar recebendo o Zé Du. E aí eu fiquei para sempre na televisão. Poxa, aí não quis mais sair. Mas você fez a faculdade no CDB de comunicação? Aí eu fiz a pós-graduação em comunicação social. Fez a pós. Você já tinha engenharia, né? Eu já tinha engenharia e tal, mas fui ficando ali. Aí eu fiz depois... Depois dessa pós, eu fiz como aluno especial também um semestre lá na Universidade Federal, junto com alguns colegas. Mas o legal também, outra história interessante dessa pós, foi que a gente ajudou a viabilizar essa pós. Por quê? Quando eu vi essa pós, eu falei, puxa, é tudo que eu preciso, né? Eu queria voltar a estudar um pouco e uma pós dessa forma. E eu fui a presidente da TVE, na época era Maria Maciel, que foi secretária de Educação também. A Maria, eu falei, Maria, vamos falar lá, ver se os caras não fazem arrumam uma bolsa para nós, quer dizer, e a gente dá uma divulgação aqui, fazer uma troca, né? Eu falei, fala com os caras lá. Eu fui falar com o professor coordenador da época, o Thales, e ele falou assim, nós estamos com dificuldade mesmo de formar a turma, essa primeira turma. Essa ideia que você falou agora, essa deu uma luz aqui. Vamos falar com as outras emissoras também? Inspirou. Vamos falar com as outras emissoras, vamos dar uma cota para cada. E aí, aí fizemos essa pós-graduação, vários nomes, olha, o Chuto, Henrique Chuto fez com a gente, o já saudoso, aquele repórter da TV Morena também, que era galanzão, esqueci o nome dele, vou lembrar daqui. Oi? A Maurício Ceni. O Maurício Ceni estava nessa pós-graduação também. Da TV, não me lembro mais quem da TV Morena, mas a Glaura. Quem mais que estava? Da TVE foi a Sandra Menezes, que era era diretora de programação, quando falou, eu quero também. O professor Marcelo, que foi também. Então virou um grupo assim. E eu, né, perdido ali no meio dessas férias. Entusiasta e fomentador. Aí foi uma alegria, porque, puxa, foi um curso muito sério, com monstros de professores que vieram e tal. Então foi uma experiência muito legal também, que a TV acabou nos proporcionando, né? É mais uma das que a TV nos proporcionou. E a música sempre ali. O Som do Mato foi outra guerra. O Som do Mato, quando era na TV Velha, não sei se nós estamos com tempo, mas o Som do Mato era feito numa tapadeirazinha. E a Misca já apresentava, a Misca é pioneira. E a gente, o
controle da televisão, a direção de TV ali, ele saía fora de fase, tinha que dar uma paulada, então, ele ficava todo verde, né? Dava um tapa para ele sarar. E assim, e era muito, muito simplório. Mas o que aconteceu? Perto da gente mudar aqui para a sede do Parque dos Poderes, antes disso, nós fizemos um festival. Foi até um festival que era para modéstia à parte, acho que eu teria ganho aquele festival. O Festival Eco 92, que o governo organizou aqui, porque ia ter o encontro Eco 92 no Rio de Janeiro. Sim. Aquele encontro mundial de ecologia e tal. E o festival aqui ia premiar o campeão para levar nessa viagem e tal. Olha, que legal. E aí começamos a organizar e falou, vamos transmitir esse negócio. Eu falei para o Ederson Graneto, vamos transmitir esse trem, vamos. E aí eu ofereci para a rede, e a rede, como estava envolvida também, Rio de Janeiro, a rede que eu falo, naquele tempo era a TVE do Rio, que era uma das cabeças de rede. A TV Cultura a gente só importava os programas, né? Ainda a gente não dividia ainda com eles. O que aconteceu? Vamos transmitir? Vamos. Começamos a organizar e aí foi um festival feito em 3 etapas, 3 eliminatórias e uma grande final. Então o que eu fiz? A gente foi para lá com 4 câmeras. Naquela época a gente usava a estrutura, nem era da TV, era da Secom, que a Secom tinha se estruturado com essa turma aí de São Paulo. Governo mesmo. Governo, e aí a gente catava e fazia. A gente editava lá as coisas também que a gente gravava, porque a gente não tinha recurso na TV, e quando fechava o boteco, a gente pulava para dentro. E aí a gente pegou essas câmeras, fomos lá, começando. O outro achou um link de micro-ondas, tentou uma visada, primeiro amarrou num coqueiro, lógico que não funcionou, porque ela balançava, ele perdia o link. Depois arrumaram uma torre e tal. Mas aí o que eu fiz? A gente foi gravando, a gente transmitiu aqui as 3 eliminatórias, ensaiando e gravando tudo. Então eu mandei para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ia transmitir ao vivo com a gente a final. Aí eu mandei para o Rio todas as músicas classificadas, 10 músicas, lá, sei lá, e ficava um programa, stand-by. Falei, porque se der algum pepino... Tá lá, e eu não me inscrevi nesse festival para ficar só focado nessa ponte. A parte da produção mesmo, né? Eu ficava na emissora, pô. Tinha uma LP com o evento, uma LP com o Rio de Janeiro, naquele tempo era LP, né? Uma linha que você só arrancava o telefone do já falava com o cara, e aqui acompanhando. Não deu nem outra. Quando entrou no ar, putz, aquela emoção, putz, entrou a vinheta, entrou a abertura, começou a primeira música... Pau! Caiu tudo. Deu ruim. Aconteceu uma coisa assim, alguém jogou um vergalhão, depois na investigação descobrimos, alguém jogou um vergalhão de ferro na rede elétrica, deu uma queda bruta de energia que maldade, e derrubou. Gente, foi um negócio indescritível. Mas eu me apertei tanto, mas assim, os caras, tranquilo, já estamos com o stand-by no ar aqui. E o que aconteceu? Eles soltaram aquela fita que já estava de stand-by, fizeram E, lógico, não teve o prêmio, mas então o que eu fiz? Uma edição especial da final com a premiação, ofereci para eles, pode mandar, e mandaram para o ar. Aí começou. Aí nós tínhamos gravado um show do Almir Sater com a família Espíndola. TT, Almir e amigos, sei lá, uma coisa assim. E os irmãos mesmo. Nós gravamos esse show lindíssimo. Eu me lembro até hoje o seguinte, eu aqui no telefone falando com o Almir, nós vamos jogar no ar isso, tal, pá. Ele falou assim, tudo bem, joga, mas não faz chamada, não, para não gastar. Mas ele não gostava de gastar a imagem dele. Tá bom, assistindo a chamada no ar. Eu falei, tá bom, não vou pôr não, mas já estava no ar a chamada, tocando, pau. E aí nisso oferecemos para a rede também. Então todos esses especiais que a gente fazia, começou a oferecer, eles abraçavam, eles compravam a ideia. Aí aconteceu do Guilherme Rondon ia gravar um Som do Mato, ele fez, não sei que, esse eu não me lembro exatamente como se deu, mas ele arrumou o estúdio da TV Morena, da Morena Vídeo, aliás, a Morena Vídeo, produtora, que é como a Macro aqui, né? Sim, estava lá. Era no quintal praticamente, né? Aí ele arrumou isso, e o Edson Aldi, já também saudoso, que é um grande diretor de cinema, o Edson Aldi, e ele ia dirigir esse programa, e ele trouxe o cara da luz, como é que chamava? Também o Miguel Horta também participou. O Miguel Horta, nesse começo, acho que participou também. Mas ele chamou o cara da luz, que fez as campanhas, tal, estava um
um cara que eu não me lembro o nome dele agora, ele era sul-americano aqui. Eu sei que a gente até depois eu adotei até que ele, para todo mundo ele chamava de gordo, gordo, gordo. Mas um cara gênio, aí fez uma luz lindíssima, parecida com o que a gente comentou lá do Faro. Eles começaram a gravar assim as coisas com mais close, e com uma luz linda, muito trabalhada. E a gente gravou lá. Aí eu ofereci, claro, aí ficou um som do mato super especial. Olha, que bonito. Aí a gente falou, pô, acendeu a luz, falou, vamos gravar aqui, enquanto não tiver o nosso estúdio lá, vamos gravar Vamos aqui. fazer aqui. Fizemos lá um acordo, e aí fazia isso. Quando fechava o boteco lá, a gente entrava. Eu produzia lanche para turma, não sei o que, a gente virava a noite lá. Depois a guerra era para editar, né? Para arranjar um espaço de edição. Eu sei que ali eu firmei um compromisso com eles, e a gente começou a mandar Som do Mato toda semana, regularmente. Os caras ficaram encantados com isso, porque nenhuma emissora do país mandava, tinha os espaços para exibir coisas do país todo, mas ninguém cumpria compromisso. E aí, puxa, eu fazia das tripas coração, mas a gente cumpria e fez história. Ficamos anos no ar, em rede nacional, no nosso Som do Mato. Sim, querido. Até meus parceiros do Falange da Rima, até hoje eles falam daquele tempo do Som do Mato, que São Paulo inteira ficou conhecendo o rap sul-mato-grossense por conta do Som do Mato. E vai um abraço aí para a turma do Falange da Rima, os queridas. Enfim, foi isso. Aí eu nunca mais me lembrei mais de voltar para a engenharia, a não sei que de vez em quando chamavam para alguma coisa. Aí ficou só na comunicação e da música, na cultura. Ficou na comunicação. Aí eu abracei, eu amei trabalhar na TV e trabalho até hoje. Depois que veio essas composições, que eu estava falando até para o Zé Du aqui, né, em off, que as músicas têm muito a ver com homenagens, né? Você faz mais homenagens, né? Eu sempre gostei de músicas de encomenda, assim, né? De fazer jingle, por exemplo, de ter um tema para trabalhar. Já é uma coisa da comunicação. Né? Eu sempre gostei. Trilha, né? Trilha sonora, você também trabalha. Trilha sonora também amo. Aí que aconteceu? E música para o teatro infantil também. Foi um capítulo à parte também que eu pude usufruir disso que me trouxe muita alegria mesmo. Eu trabalhei em algumas montagens do Teatral Grupo de Risco, principalmente, com a Lu Bigatão na direção. Sim. A gente montou A Lenda do Vale da Lua, o Taquari, Uma Aventura no Pantanal, vários trabalhos, assim, Piraputanga no Caminho das Águas, o Rei... Tem uma bem marcante, assim, que você lembra, assim, que você gosta de... Então, isso tem... Está sempre recordando. É só querer para o bem querer, é só viver para querer brincar, é só brincar e então contar tantas histórias, sem contar. Era uma vez, 2 e 3, passou-se um dia, foi num mês, depois um ano, era outra vez, mais uma história assim se fez. Que legal. E vai por aí. Aí a bagagem vai começar a abrir esse baú mesmo, pronto. Que gostosa essa viagem. Mas aí, não desembarca agora não, que logo após o intervalo tem mais do Barroco ao Barracão com Zé Du para você.
De volta com a nossa viagem no tempo por meio da música, isso mesmo. Mais um pouquinho de Zé Du para você. Eu não sou um compositor profícuo como o Paulo Simões. Eu componho devagarinho e tal. A do Manuel de Barros, por exemplo, eu uma vez fui visitá-lo. Manuel Menino de Barros. A música chama Manuel Menino de Barros. Eu fui visitá-lo, fica falando demais, você acabou. Fui visitá-lo e falei, Manuel, escreve alguma coisa para eu musicar. Porque assim, eu não gostava, eu tenho algumas experiências de músicas feitas em cima da obra dele que eu não gostava muito. Não vou nem citá-las, mas assim, achava que já não eram tão populares, né? Tudo bem, ele não é popular. Mas eu falei, pô, eu fui meio querendo fazer alguma coisa assim. E ele falou, vou escrever nada não, minha obra está aí, cara. Pronto. Ele falou, me deu uma chacoalhada. Aí eu tinha mesmo, porque eu tinha produzido para a TV um espetáculo, que eu acho que até a Andréa Freire que dirigiu. Não me lembro agora, mas era um espetáculo sobre a obra dele. E aí, putz, eu acompanhei aquilo e produzi a parte para a TV e acompanhei muito de perto, né? Que eu fiquei impregnado de Manuel de Barros. Eu tinha acesso e ganhei a obra toda dele. E aí, um dia catei em casa, reli toda ela. E aí falei, poxa, eu vou fazer uma homenagem para ele, que é o que eu vou. Aí comecei a usar as palavras dele, coisa, e tem uma curiosidade, depois vou dizer qual é. Mas ele fala assim, Nequinho, me ensinaste a reler, reolhar, reviver as grandezas do chão. Na poesia que nasceu dos desvãos pra brincar as palavras no estame do som. Nequinho, és poeta que brota como musgo em silêncio de árvores a sublimar canções. Existência sem medida, flor, lápis e papel, rãs, ferrugem e pedras, Manuel. Existência sem medida, flor, lápis e papel, rãs, ferrugem e pedras, Manuel. Manuel de Barros nasceu Cuiabá, viveu Campo Grande, viveu Corumbá, Rios de Janeiros, cidades do mundo, sorveu água fresca e luz no Pantanal. Manuel de Barros exagera o azul, o desimportante futuro Nobel. Manuel de Barros, olhar de menino, uma garça branca no azul do céu. Manuel, Manuel Menino de Barros. Maravilhoso, maravilhoso. Aí foi muito legal porque... Você mostrou pra ele? Mostrei pra ele. Ele gostou, ele não se emocionava muito com as coisas, mas gostou. Mas o que aconteceu? O curioso disso foi o seguinte. Eu falei, Manuel, eu fiz a música, a gente botou num projeto que tinha do governo. O governo uma vez fez, o governo do André até, ele fez um negócio que era... Ele criou, usando a tecnologia de MP3, cabia um mondel de música num CD. Então ele fez um negócio gigante, assim, de 100 tantas músicas. Assim, uma coletânea gigante e tal. E eu botei essa música e mais uma minha lá, que nem lembro qual. E aí, eu mandei para o Bala da TV Morena, que já tinha feito Fases e Luas, aquela outra. E ele falou, deixa eu dar uma olhada. Aí resolvemos fazer o clipe. E fizemos o clipe com imagem de arquivo dele. Ele não era muito de se colocar, de se expor e tal. E o
E o Bala daí não conseguia autorização para... Queria uma autorização dele Do para... uso da imagem. Dos imagens, mas na verdade não era necessária. Primeiro porque era uma homenagem, segundo porque as imagens eram de arquivo, que já eram imagens autorizadas. Sim. Mas enfim, mas era elegante Mas pedir, né? Legal. E a gente não conseguiu isso. Foi logo em seguida faleceu o filho dele, que era a minha ligação mais direta. Sim. E ele, num acidente de avião, até ele era um querido, mas ele que cuidava essas coisas do pai. Então ficou aquele clima, ficou uns 2 anos engavetado esse clipe lá na TV Morena. Aí chegou de volta da Europa o neto dele. O neto dele trabalhava com a gente no Alma Guarani. Ele fazia as cabeças do Alma Guarani um tempo. Vou lembrando o nome Vai jogando para nós. Mas aqui. eu falei para ele, aí eu encontrei, ele passou por aqui, eu falei, putz, Tiago de Barros. Falei, Tiago, estou com um material aqui, eu queria autorizar. Ele falou, eu vou falar lá com o cara do Rio de Janeiro, achando que era da produtora que tem as imagens do Manuel todas, né? Que é a produtora que ele trabalhava no Rio de Janeiro. Eu falei, não, as imagens são daqui, é TV Morena, é homenagem a nós. Deixa eu ver. Aí ele falou, pô, isso aqui não precisa nada. Falei, daqui. Aí ele levou no voo, o próprio voo autorizou. Aí botamos no ar e foi um sucesso. A filha do Manuel me ligou um dia e falou assim, Zé Du, você comprou uma fitinha vermelha? Porque eu estava morando em São Paulo nessa época. Já amarrou uma fitinha vermelha? Porque a ciumeira tá grande aqui. Você sabe como é que o Bala, na hora que bota no ar as coisas dele que ele fazia ali, fica no ar direto. E aí... Mas foi muito legal, as professoras, né? Professores e professoras do ensino todo pegaram aquele gancho, né? Para ensinar Manuel de Barros, enfim. Acabou fazendo um barulhinho bom. Que bacana. E o arranjo do Walter Dermidjian, que é o cara técnico da televisão, que a vida inteira também é um grande músico. Ele tem uma história linda. Uma sensibilidade incrível e ele produz, né, muito bem. Ele produziu... A única coisa que eu botei sem ser dele, nessa versão, foi o meu violão e o... que estraga até um pouco. Meu violão é fraquíssimo. E o capim na gaita. Puxa, que aí, deu aquela encorpada. Luxo, né? Luxo puro. Foi isso. E depois disso, aí emendei na galopeira, teve recente agora uma fase que a Acrisul começou a homenagear ex-presidentes deles. Olha só. Em vida e não, né? Em memória. Primeiro que eles homenagearam foi o Eduardo Machado Metelo, que historicamente é um cara super importante mesmo para esse universo e para o universo do direito também. Ele foi um grande professor de direito, enfim. E eu era muito amigo do Nene, né, de um dos filhos dele, que é casado com uma moça que foi a que quando eu entrei na TV, me passou tudo. A Deise Mostrou Nogueira. os caminhos. Ela era muito organizada, ela me passou tudo mastigadinho que eu tinha que fazer, a rotina da TV, e a gente ficou amigo. Depois ela voltou para a TV, ela ficou um tempo fora, depois ela voltou, ela não precisava trabalhar, eles eram muito bem de vida, mas ela gostava de trabalhar e ter o dinheirinho dela, aquelas coisas. E ela era uma querida também, depois voltou editora na TV. E a gente sempre se encontrava com o Nene. E aí eu não consegui falar com eles, mas o presidente da Acrisul na época era o Maia. E o Maia falou, faz aí, né? E até ele deu uma frase do que eu falei, eu dei até parceria para o Maia, porque ele deu uma frase que o Eduardo Machado falava: cateto fora do bando é comida de onça. Aquela questão de andar reunido é melhor do que... E aí eu fiz essa aí, a gente produziu, ficou super legal, eles ficaram emocionados. E aí depois eu fiz para o Abílio de Barros, ele em vida ainda também, que foi muito legal, o Guardião do Pantanal. Não sei se vocês sabem, o Abílio ele até tem um livro publicado pela Biblioteca do Senado, que é maravilhoso, de imagens e texto. E como é que ficou a peça? A peça ficou. Eu fiquei encantado. Ela era melhor produzida, né? Porque eu sou preguiçoso, eu canto muitas coisas em playback, aí não lembro tocar. Depois de produzida, ela fica mais assim, ó. Noite alta e o céu azul, tão cheio de estrelas. Com
como aquele que o viu, o velho Abraão. De Cuiabá no fim do ouro, à volta das monções, e caminhando ao sol, e o verde pontilhando, e o gado pontilhando o verde desse Pantanal. Debruçadas tardes, mergulhos à beira do rio, a charqueada em alta, Porto Corumbá, até a partida do Fernandes Vieira, Rio de Janeiro, a capital brasileira, sorver e estudar, nas letras se alimentar, filosofia, filosofia o capital, a advocacia, o despertar do amor eterno, Carolina, o tempo alicerçando a nossa gente. Ai, aí não me lembro a letra toda agora, mas é uma letra comprida. Eu gosto desse pedaço que ele fala assim, porque ele misturou isso tudo, né? Ali ele sorveu, ele prendeu, mas aí o Pantanal o chama para voltar. Sim. E o chamado é para quem te reproduz, nobres papabananas e outros de chapa e cruz, que o tempo alicerçou a nossa gente e a Nhecolândia trouxe a luz. E eu sei que aí ele fala assim, ó, a história vai se lembrar de quem fez do Pantanal seu lar, vivendo do isolamento em dia de festa rasqueada. A história da ocupação é uma história das raras, nenhuma gota de sangue derramada. Memória que vem de antes dos bandeirantes, desbravadores, da Jacobina, do Livramento, da Boa Estirpe, Quatrocentão, Nhonhô Fancho, Janjão, Gegé, Inhobié, Gomes da Silva, Inheco, Barão da Vila Maria e os Barros, Barrinhos, Barrões. Uau! É a história do Pantanal. Que é isso, né? Para lembrar tudo isso também. Ele é mágico na escrita dele. O Homem Pantaneiro do Abílio Leite de Barros é obra necessária para entender o Pantanal, essa ocupação, E aí, enfim, aí foi uma alegria, porque os filhos dele, o Leonardo, o Luciano Saudoso agora, e a Mercedes, que encomendaram mesmo. Eu falei, vamos fazer em vida, que aí é tudo bom. E aí, no dia que ele recebeu aquela medalha, a gente passou um clipe. Putz, aí foi emocionante. Foi emocionante. Que bacana, vocês viram que é muita coisa, muita coisa, gente. E eu gosto de falar. E é a MPB ternária, né? São as homenagens. Como é que surgiu a carta a José Antônio Pereira? Essa foi o seguinte, ela surgiu antes da música. Nós tínhamos um projeto lá na TV com a Sandra Menezes e uma outra professora educadora, que era para fazer os artesãos do Mato Grosso do Sul, uma série artesãos, combinado com o Sebrae e tudo. Inclusive foi o início das edições não lineares. Cara, aquilo foi uma loucura. A gente editava lá no Valdec esse material, aquelas imagens lindas também, e eu encantado com aquilo. E eu falei, tem que ter uma trilha original. Aí você foi compor. Aí eu criei, Marcos Mendes é que arranjou, fez era muito simples, era só um... Eu não solo, né? Aí, mas é... Pirã, larari, larari, lará, larararará. Não, ela era um moto contínuo, assim, sabe? Ela ia e tal. E ficou muito lindo, casou demais com o ambiente. Uma atmosfera, assim. Uma atmosfera do... E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, putz, essa música ainda precisava de uma letra. E quando chegou lá nos 500 anos, estava... Aqui também, aqui era 500 anos do Brasil, aqui era... Mato Grosso do Sul era, não sei quantos anos dava na época, menos 24, ou 57, dava uns 30 e tantos anos, sei lá. Eu sei que aí eu comecei a burilar uma letra para essa melodia.
E eu chamei para finalizar, porque a ideia era a seguinte, era como seria escrever uma carta para contar como é que está hoje o Campo Grande que o Zé Desde Antônio... quando foi fundado. Porque eles vieram naquele carro de boi, aquilo é uma visão. Sim. E aí eu falei com o... Eu sei que para finalizar eu adotei... Eu fiz ela quase toda, mas eu chamei o Pedro Mata de novo, o meu parceiro de sempre, e a Margarida Galeano, que naquela época trabalhava comigo na programação ali, para dar um tapa no português do negócio ali. E eles me ajudaram a finalizar. Essa música ficou assim. Já faz tanto tempo que chegaste por aqui, o que era sonho hoje nem dá para te contar. É tanta coisa que mudou desde que estiveste aqui. Tua aventura apenas começou. Tanto se lutou para que agora tudo aqui ficasse pronto, para quem quisesse vir e aqui estar de bem com a vida, a construir nossa cidade, nosso estado, nosso lar, nosso lugar, onde viver feliz, onde morar, amar. E vai embora. É comprida também. Eu faço umas músicas muito compridas. Depois não... Mas é enfim, bonita demais. Coisa linda assim, você não quer que para, né? Ela flui, né? Ela realmente flui. E eu lembro que também como rio, né? A primeira versão é como um rio que corre. A primeira versão dela eu tocava ela com um violinista, aliás, o Verbisky. Cara, que é um geninho também. Ele já foi para Portugal, já voltou agora, tá aí com a turma aí, fazendo música. Nós temos música de verdade agora. Aqui você falou agora há pouco do maestro Marcelo Fernandes. Poxa, é um queridaço, mas assim, o Martinelli também, Eduardo que é Martinelli, outra fera. E aí esses caras, e todos... E a gente sempre teve esses maestros abnegados que trabalhavam muito, né? Como foi com o maestro Diniz anteriormente, que é um cara também que é de tirar o chapéu. Enfim, isso. Aí eu falei disso porque os artesãos, desde esse tempo, eu ganhei um carinho muito grande, criei um carinho muito grande por eles. E eu falei, um dia eu preciso fazer uma música. Eu já fui convidado, eu já tinha tocado 1 ou 2 vezes na Semana do Artesão, em alguma situação, lá na Casa do Artesão e tal. E aí fui convidado para a Assembleia para encerrar uma das solenidade semanas. Solenidade. Eu falei, pô... Sessão solene vou fazer da nossa uma música casa para eles. Aí eu criei uma canção. Mas aí foi o comecinho da pandemia, e aí foi cancelado o evento e tal, estava na pandemia. E a gente teve que frustrou. Eu peguei, adiar. Adiou o sonhinho ali. E aí depois, finalmente, depois de 2 ou 3 anos, depois da pandemia... Retomamos e eu fiz essa música, que ela ainda não está... A gente fez uma pré-produção dela no Big Company, querido... Super Big, mas ainda não fizemos para valer mesmo assim aquele arranjo que mas merece. Mas o que temos já é muito lindo. Mas eu gosto muito, eu falo assim, ó, vou mostrar um pedacinho também, deixa eu ver se eu leio. Minha vida, meu amor e meu trabalho, meu artesanato, nosso artesanato, minha casa, meu país e meu estado, meu artesanato, nosso artesanato. Vida inteira te busquei, como um saboroso livro mergulhei. Sonhos vivos, materializados, marcas e valores retratados. O nosso artesanato, viva o artesão e o artesanato. Viva o artesão e o artesanato. Minha luta, minha arma, meu status, meu artesanato. Nosso artesanato, Deus deu em nossas mãos a inspiração de fato, meu artesanato, nosso artesanato,
gênios culturais, eruditos populares e folclóricos, sonhos vivos materializados, nossas criações fluindo por todos os lados, nosso artesanato, viva o artesão e o seu artesanato, viva o artesão e o artesanato, viva o artesão e o artesanato, ira, ira, rom, rom, rom. Linda homenagem. E assim, essa já é mais pop, assim, essa coisa mais 4x4 ali, né? Tem umas coisas assim. Que bacana, bacana. É isso, é Zé Du e suas homenagens, né? Inclusive, rolou para nossa A rainha. A Inesita Barroso. Foi o seguinte, ela foi receber um prêmio, o título de cidadã aparecidense, Aparecida Taboado, e nós estivemos lá com ela, tudo na volta, vinha na van da TV. Falei, você vem inspirado. Comecei a rabiscar ali os versinhos. Dona Inesita Barroso, do viola, minha viola. Eu sei que vale a pena entrar no YouTube lá e pesquisar. Sim. Zé Du no Valsinha para Inesita. Ele tem lá inteiro, o Capim tocou comigo, né? Puxa, foi uma delícia. Lá no programa dela mesmo, Viola Minha Viola. A grande dama, né? Foi da viola caipira. Eita, programa que eu gosto. Né? Em falar em programa, Alma Guarani e na sequência, Nossa Música é Assim. Me conta. O Alma Guarani tudo. Foi assim, olha, ele era um piloto. Nós fizemos uma festa do Chamamé, rodamos com um festival que eu ajudei a produzir. E aí, no final, a gente, para apresentar o resumo do festival, a gente fez como se fosse um programa de televisão. Chamamos a filha do Zacarias Mourão. Olha, que legal. Cadê? Já veio o nome dela? Lígia Mourão. A Lígia Mourão e o Jonas de Paula, para fazerem as cabeças. Para você ter uma ideia, nesse festival, o Gabrielzinho Sáter apresentou ele Turuninho, um instrumental dele que até hoje ele toca, é uma arrasa. E aí ele participou também. Eu sei que a gente fez um programa de televisão. Aí o secretário da época falou assim, pô, a gente achou por bem fazer um projeto de um programa de televisão. Então, aí ele sugeriu, falou, por que você não põe o nome de Alma Guarani? Eu falei, putz. E aí nós criamos uma música passamos até, gravamos lá no Tuba. A ideia era fazer um We Are The World aqui para autoestima nossa, fazer uma canção que exaltasse nossos valores e todos cantassem. Mas no fim, o Canto da Terra ajudou, entrando na época cedeu o Marcelo Zanderson, o sanfoneiro que está com o Milton, hoje é o Ferá. Monstruoso. E aí a gente fez o Alma Guarani. Teu céu azul sabe o sorriso de um amor, a paisagem tem perfume de Pequi, verdes mangueiras, carandás e pés em flor, dos estados mais lindos do meu Brasil, a nossa música vai por aí. E aí no fim usamos no programa o tal do We Are The World não funcionou, não rolou. E nós acabamos usando no Alma Guarani, virou a música tema e tal, e foi embora. Fez uma carreira longa. Nossa música é assim. E assim, diga, só para lembrar que o Alma Guarani fez essa ponte nacional também. Sim, ele também foi porque é o seguinte, o Alma Guarani a gente exibia. O presidente da TV da Bahia falou assim, nós temos uma fronteira com o Mato Grosso do Sul, agora que é o programa Nossa Música é Assim. A gente exibiu na TV da Bahia, TV da Rede Minas, na TV de Minas Gerais, na TV Nacional de Brasília. Rapaz, no aeroporto o nego me reconhecia. Ela falou, que legal. Do programa da TV Nacional de Brasília. Depois nós fomos para o canal do Boi também, ficamos nas parabólicas Brasil afora. Teve uma cena muito louca também, que foi o seguinte, eu estou vindo, uma vez, fui visitar o Michel Teló com a turma dele lá em Alphaville, eles estavam para lançar o Ai Se Eu Te Pego ainda. O Ai Se Eu Te Pego ainda. Era o Michel já, só o Michel. Michel sozinho, estava naquela luta, e eles jantamos lá juntos, eu fui embora uma meia-noite, mais ou menos,
para vazia aquela Castelo Branco, eu escolhi uma daquelas centenas de cabines para passar o pedágio, não tinha sem parar, parei no... O cara falou, pô, você não é o Zé Du? Eu falei, como Zé assim? Eu Du? assisto, o cara assistia o programa Alva Tava Guarda todo Livre, mundo olha, tá ligado. vendo? Mundo pequeno, né? E não, acaba acontecendo isso mesmo. E aí viemos para, na volta, eu estava com um projeto de um show chamado Nossa Música é Assim, que eu contava através do tempo as histórias da nossa música mesmo, para revelando assim todas as vezes que músicos nossos importantes foram para o cenário nacional. E a Nossa Música é Assim, ele nasce desse projeto, desse show, que aliás chegamos a tocar ele no Glauci Rocha, num projeto da universidade, toquei ele no CREA, o engenheiro voltou para o CREA, fizemos lá na sala do CREA, e aí esse show fazia um resumo da nossa história. Eu criei uma canção exclusiva para isso, que é o Nossa Música é Assim, e agora já tem duas, até nove, porque o programa vai fazer 10 anos já. Adorei fazer rádio, lógico, rádio é mais fácil que televisão, né? Você vê essa parafernália toda, enfim. E aí já vai fazer 10 anos e foi uma alegria, porque o rádio dá um pouco mais de agilidade e a gente consegue registrar, não com todo esse brilho que a TV proporciona, mas tem áudios importantíssimos ali arquivados ao longo da história. Um momento muito especial também foi o seguinte, a música Fases e Luas, né? Essa música é o seguinte, ela foi a primeira faixa do meu principal trabalho de estúdio, que é o Noite e Dia, Dia e Noite, Noite e Dia. Um CD de estúdio autoral, foi quando as leis de incentivo permitiram ali um trabalho bem feito. Convidei o Celito Espíndola para ser o diretor. Olha só, eu queria aquela sonoridade daquele disco que ele tem, que é belíssimo, que ele fez lá no Moche, com toda... Poxa, aquela estrutura, né? Mas eu queria aquilo, e eu falei para ele, eu quero aquilo lá, não, nada menos do que aquilo. Aí começamos a trabalhar e foi levantado pelo Claudinho Abuchain. Poxa vida. Lá na Sapucaia, ainda antes de fechar, um mestre, não só mestres. Tivemos Toninho Porto, tivemos um monte de gente legal fazendo com a gente. Ou seja, uma ficha técnica respeitável. Respeitável. E aí a música que abriu ficou Fases e Luas, que foi uma música que eu fiz. Estava mais moderna, assim, tal. Tinha uma onda, uma música de amor, tal, que eu gostava muito, enfim. Só que a gente teve uma curiosidade dessa música. Quando terminou o disco, tal, não sei o que, eu queria um clipe, né? Fui falar com o Macarrão, Júnior Macarrão, Orivaldo Mendes Júnior. Orivaldo Mendes Júnior. Ele falou, vamos fazer... Ele falou, eu quero fazer o clipe dessa música. Ele que veio me procurar. Ele falou, eu quero fazer o clipe dessa música. Falei, legal. Então eu falei... Ele falou assim, só que eu quero estrutura, hein? Quero tudo. Traveling, grua, tudo que tinha direito na época. Capricha mesmo, né? Levar estrutura. Aí eu fui falar com o Giovanni Favieri, né? Da VBC. E aí ele falou, não, toca o pau. E liberou geral, e aí chamou tudo, e foi aí, escolhemos uma locação, aí fizemos lá onde hoje é o Marco, estava em obra ainda, parado, uma obra parada ali aquele cenário todo, e aí fizemos ali, convidamos a Anitta, Anitta Miso, para ser uma musa ali e tal, ela era uma dançarina espetacular, acho que estava na Record recentemente trabalhando, acho que não sei se ainda é atriz lá. Ela, enfim, reunimos também. E fizemos aquele clipe, demorou para editar aquelas coisas. Estava lá em São Paulo, o dia que eu catei essa fita lá em São Paulo, eu mandei para a TV Cultura. Eles falaram, eu ia ter um lançamento aqui na TVE. E eu falei, nós vamos ter um lançamento aqui. Tá, então eu vou dar uma nota e vou soltar o clipe, que está muito bonito e tal. Vou soltar o clipe na subida no final do programa. Eu falei, beleza. Cara, aí, né? Que alegria na TV Cultura de São Paulo. E aí nós estamos lá na TVE fazendo esse negócio, esperando para o dia do lançamento, que ia fazer um lançamento. E aí eu acompanhando
o Metrópolis entrando no ar, estava um programa ao vivo falando das noivas, e os caras lá nos calçadão de São Paulo, falando de noiva. Falei, esse negócio não vai acabar. Vai acabar nunca. E eu medindo o tempo aqui. Aquela ansiedade. Rapaz, não vai rolar, não vai dar tempo, pô. Mas aí eles chamaram, pô, o Zé Du tá lá em Campo Grande fazendo o lançamento do seu CD e tal, sei o quê. Então, boa sorte, bom abraço, tal, não sei o quê. E começou a soltar o clipe e já... Começou, já 10 segundos já subiu ficha e tal. Foi 1 minuto e meio no ar só da música. Mas tocou. Pô, meia música. Chamou, quase, né? Foi uma alegria muito grande. Aí o Bala veio falar, quero fazer um clipe dessa música. Eu falei, você já tem clipe, vamos escolher outra. Aí ele falou, não, quero essa. Essa mesmo, então, com mas as outro imagens de clipe. lua, não. Aí ele fez um clipe pra TV Morena, aquele que tornou popular a música, Bem porque popular. realmente aí exibiu. É outra exposição, né? É outra exposição. Que bacana, que bacana. Então, quero ouvi-la. Eu quero ouvi-la agora com todo o direito do mundo, todo o tempo disponível que você quiser. E te agradecer de coração aqui, participar desse... Você viu como que é charmoso? Do Barroco ao Barracão? Muito gostoso. Demais, é resgate, é viagem, Muito é música, legal, é cultura, muita é vontade, tudo eu de bom. agradeço. É paciência de todos aí para me ouvir. E aí... E fica à ofereço pra vontade para todos voltar vocês. sempre. Ofereço para todos vocês, então, fases e luas. Amém. Nasceu canoa no horizonte, num céu de outono, fim da minguante, o infinito traduzindo o quanto estás longe. Tão clara a noite, até se percebe o escuro lado não iluminado da lua que se distancia do sol namorado. O sol anda depressa, a lua escurece, o coração gela. Retorna, por favor, renova crescente o calor até transbordar de alegria na lua cheia. Assim caminho neste momento, a cada dia minguando, morrendo, sem teu calor, tua luz, teu sabor, nosso alimento. O sol anda depressa, a lua escurece, o coração gela. Retorna, por favor, renova crescente o calor até transbordar de alegria na lua cheia. O sol anda depressa, a lua escurece, o coração gela. Retorne, por favor, renova crescente o calor até transbordar de alegria na lua cheia. Nasceu. Sensacional. Obrigado. Leandro Peralta ficou arrepiado e Osmar Chagas chorou.